pessoal, nós vamos fazer agora a correção referente ao segundo simulado do texto Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, simulado este que foi classificado como sendo de nível médio. Primeira questão. O sistema de pós-graduação brasileiro, iniciado em 1965, a partir do parecer 977/65 do Conselho Federal de Educação, viveu rápida expansão como parte de um projeto de Estado que considerava o desenvolvimento científico pré-condição para o desenvolvimento econômico. Os cursos organizavam-se em torno de áreas de concentração e de um conjunto de disciplinas obrigatórias de domínio conexo e eletivas, sem grande valorização da pesquisa, tanto docente quanto como atividade orgânica dos programas. Há pesquisadores que defendem os núcleos de pesquisa que enfatizavam a problematização capaz de construir e organizar o conhecimento, em detrimento das áreas de concentração que supunham a divisão do conhecimento em áreas cujos conteúdos poderiam ser previamente estruturados para serem transmitidos. Fávero define como palavras-chave desse processo a flexibilidade, a integração ensino-pesquisa e a interdisciplinaridade. As áreas de concentração parecem totalmente superadas na organização dos programas de pós-graduação. Muitos deles apresentam como área apenas educação, enquanto outros definem um escopo mais restrito, sendo, no entanto, cair em campos profissionais comuns no período inicial de consolidação do sistema. Se a ideia de núcleos ou eixos de pesquisa subsiste apenas em uns poucos cursos, a organização por linhas de pesquisa atinge praticamente todos os programas. A implantação de cursos de pós-graduação, mais especificamente de áreas ligadas às ciências sociais e humanas, trouxe reflexos importantes para o campo metodológico das pesquisas no âmbito educacional. Neste sentido, é correto afirmar. Opção A. As pesquisas realizadas antes da abertura dos cursos de pós-graduação no Brasil eram praticamente inexistentes. Já está falsa a opção porque não eram praticamente inexistentes, né? Vale lembrar que antes da abertura dos cursos de pós-graduação já houve um início de pesquisa sistemática, né, com a vinda do próprio INEP, né? E a gente também pode citar os centros regionais em alguns estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Então, como nós podemos ver no texto, esses órgãos proporcionaram um espaço específico de produção e estímulo sistemático à educação. E a abertura dos cursos de pós-graduação nós vamos ter na década de 60. Então, a década de 60, ela não representou, né, o início dessa produção sistemática. Ela já existia antes mesmo, né, da abertura desses cursos de pós-graduação. Ok? Opção B. O investimento em bolsas de estudos para pesquisadores brasileiros da pós-graduação, estrito sensu, né, mestrado ou doutorado, contribuiu para o contato com métodos de pesquisa que tinham como pressupostos básicos a quebra do rigor positivista, notadamente no que se refere à relação investigador e sujeito investigado. Essa opção está corretíssima, né? Os programas de bolsas, né, eles possibilitaram exatamente isso, o intercâmbio dos pesquisadores brasileiros ao terem conhecimento mais próximo, né, um contato mais próximo com esses referenciais teóricos que vinham principalmente da Europa. Eles trouxeram essas abordagens metodológicas, eles trouxeram também as influências teóricas para a pesquisa no campo educacional, e isso vai ser representado, né, numa guinada da pesquisa qualitativa aqui no Brasil. Então, esse intercâmbio que houve, né, dos brasileiros que iam fazer parte dos seus cursos fora, né, que a gente chama, por exemplo, no caso do doutorado, o mestrado a gente chama sanduíche, né, o programa sanduíche, ele permite exatamente isso, você ter contato com, ter um orientador, um estrangeiro, um orientador de fora, e uma universidade estrangeira,
Obviamente, universidade que tenha um programa de pós-graduação e um orientador que tenha relação com a pesquisa que você já esteja desenvolvendo. Então, esses contatos proporcionaram isso, né? Essa mudança que nós vamos ter aqui em relação ao como fazer pesquisa no âmbito educacional, né? E isso vai quebrar esse rigor positivista, né? Esse distanciamento do pesquisador em relação ao objeto que está sendo investigado, essa neutralidade que é básica, né? Na ciência clássica, ela começa a ser quebrada, né? Em detrimento de uma aproximação maior do cientista ou do pesquisador, né? Com o objeto que está sendo investigado. Vale aqui lembrar que Marx foi um grande crítico do positivismo, né, desse rigor positivista, porque justamente via no positivismo um campo científico acrítico, né, porque justamente ao propor essa neutralidade, né, do investigador ou do cientista, o positivismo trazia a ideia de que não cabia a este investigador ou a este cientista, né, se preocupar com problemas sociais, né? Cabia a ele apenas se preocupar com o fazer científico. Pouco importa as consequências, né? Pouco importam as consequências dessa pesquisa. Então, essa neutralidade, esse distanciamento do cientista vai se refletir em uma ciência crítica, em uma ciência que não tem relação com problemas sociais, por exemplo, né? Nesse distanciamento com as questões sociais, justamente aquilo que Marx defendia, né? Então a gente pode dizer aqui que no século XIX Marx foi um grande crítico a este positivismo, né? Então essa opção de fato está correta, né? Porque o crescimento da abordagem qualitativa, né? Vale destacar aqui as influências que as ciências sociais e humanas tiveram, né? Nessa valorização da pesquisa qualitativa, a antropologia também, né? Ela vai se refletir na quebra desse rigor positivista, né? Então, com a abordagem qualitativa, essa pesquisa qualitativa, a gente vai ter uma aproximação maior, né, do investigador com o objeto investigado. Opção C, a formação de mestres e doutores em educação proporcionou uma verdadeira guinada nas pesquisas educacionais. O paradigma qualitativo foi sendo cada vez mais substituído pela abordagem quantitativa. Está falso, que nós vamos ter ao contrário. O paradigma qualitativo substituindo a abordagem qualitativa, né, os padrões de pesquisa, a moda quantitativa. Agora, é sempre importante destacar, pessoal, o fato de haver essa valorização da pesquisa qualitativa, isso não quer dizer que a pesquisa quantitativa esteja superada, que ela não exista, não tenha a sua importância. Ela tem sim. Na verdade, boa parte das pesquisas hoje, né, elas utilizam abordagens qualitativas e quantitativas, né? Então, há partes da pesquisa onde é utilizada uma abordagem quantitativa e outras partes onde são utilizadas aí as abordagens qualitativas, ok? Então, vale destacar, a gente não deve ver essas duas abordagens de forma dicotômica, né, como antagônicas. E a opção continua, né? As pesquisas passam a ter um status científico antes ausente pelo predomínio do senso comum nas análises, né? Está totalmente equivocado aqui. E não é porque a gente vai utilizar a abordagem qualitativa que a pesquisa vai deixar de ter um status científico, né? Como já dito em aulas anteriores, a abordagem qualitativa ela é bem mais complexa que a abordagem quantitativa. E isso exige uma atenção muito maior por parte do pesquisador, tá ok? Opção B, a opção D, nas 2 primeiras décadas da implantação dos cursos de pós-graduação, não houve mudanças significativas no campo metodológico da pesquisa em educação. As grandes mudanças surgiriam apenas com o investimento do capital estrangeiro no ensino superior e a consequente valorização da pesquisa com foco em resultados. Essa opção está falsa, né? Porque houve sim uma mudança significativa, né? Vale aqui destacar o aumento dos cursos e centros de pesquisa que a gente vai ter, né? Por exemplo, na década de 60, a gente vai ter uma expansão dos quadros das universidades, né? Com a vinda de vários grupos de pesquisa, que foi impulsionada pela implantação dos cursos de pós-graduação.
com a reforma de 68, vieram os programas de pós-graduação em Educação estrito sensu, né, como mestrado e doutorado. Então, um momento importante aí, né, essa reforma de 1968. E, de fato, esses cursos, né, esses programas de pós-graduação, eles vão responder por alguns dos trabalhos mais importantes nessa área. Nos anos 71 e 72, a gente vai ter a criação de 10 cursos de pós-graduação em educação, né, em sentido restrito, né, estrito sensu, e até 1975 a gente vai ter 16 programas já instalados. Então, a gente pode dizer que houve sim mudanças significativas. E essas mudanças também se refletem nas abordagens metodológicas, ok? Vale relembrar aqui o que nós acabamos de falar, né? Com a vinda desses pesquisadores, né? Da Europa, principalmente, a gente vai ter uma abordagem metodológica diferenciada, né? Isso já na década de 70, que está presente nesse período aí de 2 décadas, como consta na opção, tá bom? Então, essa opção, de fato, está falsa. Segunda questão. A pesquisa em educação no Brasil, nos seus fundamentos teórico-metodológicos, perpassou por diversos ciclos históricos. Com base na leitura de autores que se dedicam a estudar a pesquisa educacional no Brasil, podemos apresentar 2 tendências que se destacaram nesses diversos ciclos históricos. Nesse sentido, é correto afirmar. Opção A. Destacaram-se no Brasil a pesquisa de cunho positivista e as de base em teorias críticas. O positivismo influenciou na criação de novos métodos de pesquisa, dentre eles a observação participante. Já está falso, né? Na verdade, a observação participante, né, que traz como pressuposto a participação do próprio investigador, né? Não participação no sentido de ele, digamos, interferir, né, a seu bel prazer nesse ambiente que está sendo investigado, né? Essa observação é participante porque a partir do momento que ele se insere no campo de pesquisa, na verdade no campus, né, no local onde é realizada a pesquisa, a simples presença deste pesquisador já interfere naquele ambiente, né? Então a gente já pode dizer que ele está participando, mesmo que ele não diga nada, que ele não fale nada, que ele não se expresse, né? A simples presença dele ali, né, ao ser avistado, né, isso já interfere naquele ambiente, então ele já está participando. Daí a ideia de observação participante. Não é aquela perspectiva de um observador que age como ele quiser, né, livremente, não. Né? Ele é um investigador, né, mas ele sabe que a sua presença já interfere naquele ambiente. Por isso que é recomendada a observação realizada em um longo período de tempo, para que justamente as pessoas que estão sendo investigadas, né, que estão sendo estudadas, elas se acostumem com a sua presença e vejam aquilo como natural e não se policiem mais nas suas interações verbais, por exemplo, né? Uma observação participante, ela tem muita probabilidade de ser falha, né, quando é realizada apenas uma vez, né, quando há apenas uma observação e essa observação é utilizada como fonte de dados para esse pesquisador. Então, o ideal é que não haja apenas uma observação, que seja um grande período, um período bastante longo, né, que seja o suficiente para que a sua presença nesse ambiente seja vista como algo natural, ok? Isso vai de encontro ao que o positivismo propõe, né? O positivismo propõe o distanciamento do investigador com o objeto investigado, e não a participação, né? Não a presença, a interferência, a aproximação desse investigador, ok? Então, isso já está falso, né? Proporcionando uma maior aproximação do investigador com o que está sendo investigado, com o que está sendo analisado. Não, isso aqui vai de encontro aos pressupostos do positivismo, né? De neutralidade, de distanciamento, de objetividade. Isso já está falso. O ponto principal é colocar-se no lugar do outro, né?
Isso vai mais radical, é algo que vai mais contra ainda, né, o positivismo, né? Colocar-se no lugar do outro, né? Isso realmente não diz respeito ao positivismo, se colocar no lugar do outro, né? Ver o mundo por meio dos olhos do outro, né? Não, esse não é o pressuposto do positivismo. Então essa opção A está falsa. Opção B, até a década de 1960, predominou a pesquisa de cunho filosófico. Na verdade, o que a gente vai ter aqui é o predomínio das pesquisas de caráter psicopedagógico, né? A temática envolvia justamente a abordagem do desenvolvimento psicológico, processo de ensino, instrumentos que eram utilizados, né, para medir a aprendizagem, ok? Então essa opção já está falsa. O objetivo não era estudar os aspectos práticos do campo pedagógico, mas sim as possibilidades de mudança social por meio da educação. Também já está falsa, né? A partir de 1970, o positivismo proporciona uma revolução no campo científico, levando o pesquisador para o campo a ser investigado, né? Está falso porque é justamente o combate, né, aos postulados do positivismo que vai proporcionar a ida desse pesquisador ao campo que vai ser investigado, né? Então, na verdade, a partir de 70, e vale lembrar novamente, né, as influências que os pesquisadores trouxeram ao Brasil, o positivismo vai ser combatido, né? Ele não vai ser eliminado, obviamente, né? Mas percebeu-se que os instrumentos utilizados para a pesquisa, né, os pressupostos, as bases utilizadas que o positivismo trazia, elas estavam sendo vistas, né, como insuficientes para examinar esse objeto de estudos que é bastante complexo, que diz respeito ao campo educacional, né? Então percebeu-se que positivismo, né, se fechar no positivismo, isso fazia com que essas investigações fossem limitadas. Então era necessário uma nova abordagem, eram necessários novos instrumentos de pesquisa, né? E tudo isso veio justamente com a superação dessa limitação que o positivismo propunha, ok? Então, ao quebrar essas bases rígidas, a gente vai ter aqui a abertura para novas possibilidades, uma pesquisa mais flexível, ok? Então, essa opção aí está falsa. Opção C, duas perspectivas se destacaram: a pesquisa positivista e a pesquisa com base nas teorias críticas. O positivismo representou uma reação contra o apriorismo, o formalismo e o idealismo, exigindo maior respeito para a experiência e para os dados positivos. A pesquisa com base nas teorias críticas, por sua vez, contrária ao positivismo, considera a realidade como um processo em movimento, em transformação. Essa opção na verdade, está verdadeira, né? Por quê? Porque o positivismo, quando surge, vem justamente para se contrapor ao idealismo, né? Essa visão metafísica. Para o positivista, a verdade ela está no experimento, né? Então, no experimento, há uma aproximação também do aspecto empírico, né? Isso vai contra o próprio idealismo, okay? Então, o positivismo ele surge como um movimento racional, né, de combate ao idealismo, e as teorias críticas, por sua vez, elas surgem justamente para se contraporem, né, ao positivismo, né? O positivismo trazia essa ideia de neutralidade, de objetividade, né, e a teoria crítica vai se contrapor a isso, né? Não existe campo teórico neutro, não existe distanciamento do investigador com o objeto investigado, né? Então, de fato, essa opção C, ela está verdadeira. Na opção D, o idealismo e a teoria crítica foram as bases da pesquisa educacional do Brasil. Já está falso, né? Porque nós vimos que as bases da pesquisa educacional no Brasil foram justamente o positivismo e as teorias críticas. Dada a objetividade da ciência e da história do pensamento, as teorias críticas buscam aplicar os princípios e os métodos contrapondo-se à visão metafísica. Na verdade, isso diz respeito, né, ao próprio positivismo, né, não a teoria crítica, ok?
Então, essa opção D também está falsa. Terceira questão: se a pesquisa em educação tendeu a se desenvolver com certas convergências históricas, verifica-se também que ela refletiu nesses ciclos alguns paradigmas de investigação que, em confronto com a produção intelectual de outros países, indica que esses ciclos fazem ecoar teorias e metodologias propostas ou revitalizadas nos Estados Unidos, França, Inglaterra ou Alemanha. Embora nem toda a produção assim se caracterize, boa parte dela reflete o que poderíamos chamar de modismos periódicos, provavelmente reflexo da pouca institucionalização e da pequena tradição que tínhamos de produção científica nessa área de estudos. No que diz respeito aos chamados modismos periódicos, em especial ao contexto brasileiro, é incorreto afirmar. Opção A. As pesquisas desenvolvidas no âmbito educacional iniciaram no contexto brasileiro com foco no caráter psicopedagógico, em que a temática abrangeu o estudo do desenvolvimento psicológico, processo de ensino e instrumentos de medida de aprendizagem. Esta opção está correta. Opção B. Na década de 1950, as pesquisas educacionais se direcionam para as condições culturais e tendências de desenvolvimento da sociedade brasileira, e o objeto de atenção passa a ser as relações entre sistema escolar e certos aspectos da sociedade. Também está correta essa opção. Opção C. A partir de meados da década de 60, ganham destaque os estudos de natureza econômica, em que aparecem trabalhos sobre educação como investimento, demanda profissional, formação de recursos humanos. Essa opção também está verdadeira. A gente vai ter, a partir de 1964, já com o regime militar, e uma influência bastante profunda do investimento internacional, A gente vai ter a presença cada vez mais forte dos bancos internacionais no que diz respeito às decisões políticas e às decisões de investimento, em áreas fundamentais aqui no país. Então, esses bancos vão ser determinantes nisso, Vale lembrar também que é nessa década de 60 que a gente vai ter aqui o surgimento, de forma destacada, a teoria do capital humano. Nessa teoria, a educação ela passa a ser vista como um ponto muito importante para criar e aumentar o capital humano. E esse processo educativo que vai se basear na teoria do capital humano tinha como, digamos, marketing, ou mesmo propaganda, a ideia de que o desenvolvimento do capital humano proporcionaria desenvolvimento e distribuição social de renda. Mas a gente sabe que isso de fato não veio a ocorrer, Até porque, no que diz respeito à teoria do capital humano, as diferenças de classes, elas são deixadas de lado, O foco aqui é aumentar, obviamente, o lucro, do capitalista por meio da teoria do capital humano, que também é baseado no ensino em competências, Isso tinha como objetivo aumentar, como nós já falamos, o lucro, por meio de um trabalho mais objetivo, por meio de relações interpessoais na indústria, Relações que foquem, em gerar mais capital. E, claro, isso também acaba gerando uma espécie de concorrência, ou mesmo rivalidade entre os próprios trabalhadores, ok? Então, de fato, a gente vai ter aí nessa década de 60 um foco especial, nessa formação de recursos humanos. Opção D, na década de 70, com a censura imposta pelos militares, houve a diminuição das temáticas de estudos no âmbito da pesquisa educacional.
essa opção está falsa, por quê? Porque a pesquisa educacional, neste período, né, ela vai se refletir principalmente em uma tendência chamada crítico-reprodutivista, né? Vale lembrar aqui as pesquisas de Dermeval Saviani, no que diz respeito a essas teorias críticas reprodutivistas, né? São teorias que de fato criticavam a realidade em sua época, mas de maneira geral elas não propunham mudanças, né? Não traziam propostas de mudanças. Por isso que são reprodutivistas, criticavam, mas não propunham mudanças. Em outras palavras, elas reproduziam, né, a sociedade de sua época, né? Uma sociedade desigual, uma sociedade que aliena, né? Então, eram críticas, era uma teoria crítica reprodutivista, ok? E não houve a diminuição dessas temáticas de estudos, a gente vai ter um aumento, né? Vale lembrar aqui do aumento dos cursos de pós-graduação, ok? Então a gente vai ter aqui pesquisas no âmbito educacional vindas principalmente, né, em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, ok? Então essa opção D está falsa e é justamente aquela opção a ser marcada. Quarta questão. No âmbito das pesquisas em educação, críticas de diferentes naturezas foram feitas aos modelos quantificadores, sem uma análise mais profunda das suas implicações, e as análises com dados quantitativos foram praticamente desse campo. Nos últimos anos, aumentou o número de pesquisas em educação que se revestem de características bem diferenciadas do ponto de vista dos procedimentos, face às desenvolvidas com predominância em décadas anteriores. Uma dessas características é o uso de técnicas não quantitativas de obtenção de dados, tipo observação cursiva ou participante, análise de conteúdo, análise documental, histórias de vida, depoimentos, etc. No que diz respeito a estas mudanças, é correto afirmar. Então, como nós podemos ver aqui, esses exemplos, né, de técnicas para obter dados são técnicas tipicamente da abordagem qualitativa, né? Exigem aqui um grau de interpretação, de compreensão muito grande por parte do investigador, né? Então, seria impensável, né, um investigador neutro, objetivo, né, distante desse objeto que está sendo investigado, uma vez que essas técnicas exigem exatamente a questão subjetiva desse investigador, né, a interpretação dele. Então, por si só, né, essas técnicas elas vão de encontro às abordagens quantitativas, né, sem, no entanto, anular a importância que as abordagens quantitativas têm, né? Dependendo do objeto que está sendo investigado, ou mesmo do propósito da pesquisa, a gente pode ter até mesmo um olhar mais voltado para a abordagem quantitativa, né? Isso depende muito do que está sendo investigado, dos objetivos dessa pesquisa, ok? Então, valorizar a pesquisa qualitativa não é de nenhuma maneira descartar a possibilidade da utilização da pesquisa quantitativa, ok? Então vamos lá. É correto afirmar, opção A. Estas abordagens trazem em seu bojo alternativas antigas para o trato de problemas e processos escolares ou não. Essa opção está falsa, por quê? Porque as abordagens qualitativas elas trazem novidades, né, no trato desses problemas. São novidades justamente porque vão contra os paradigmas positivistas, né, os paradigmas de neutralidade, de objetividade, né? Então, essas alternativas que a abordagem qualitativa traz são alternativas novas, né, se comparada a essas anteriores. Ok? Então, essa opção A está falsa. Opção B. Os fundamentos dessas pesquisas passam a ser outros e se manifestam pelo questionamento da neutralidade do pesquisador, né, vão questionar essa neutralidade, e dos instrumentos de pesquisa,
do conceito de causalidade determinística, da objetividade baseada na ideia da imutabilidade dos fenômenos em si, da repetição estática. Essa opção está verdadeira, né? Então, exatamente isso, né? O que vai ser questionado? Vai ser questionada a neutralidade do pesquisador, né? Então, é como se não existisse essa neutralidade. Ele se posiciona, sim, diante de sua pesquisa. Obviamente, cabe a ele saber lidar com as suas representações, as suas crenças, né? Então, ele tem de saber lidar com isso, para que isso não interfira de forma significativa, né? Porque interferir vai, mas não de forma significativa que reflita em uma pesquisa inválida, por exemplo, né? Então, a gente vai ter sim essa neutralidade questionada. Os instrumentos de pesquisa também vão ser questionados, porque eles vão se mostrar insuficientes para investigarem objetos complexos, né? A cultura é um objeto complexo, a educação é um objeto complexo, né? E por isso que a abordagem qualitativa tem essa característica de ser interdisciplinar, né? Porque justamente por esse objeto ser complexo, são utilizadas técnicas vindas de diversas áreas científicas. Então, a gente tem uma característica bastante interdisciplinar da abordagem qualitativa, né? Para suprir essas necessidades, né, que esse objeto complexo acaba trazendo para um pesquisador. Então, pessoal, essa opção B, perdão, ela está verdadeira. Opção C, as mudanças verificadas na pesquisa educacional proporcionaram uma relativização nos métodos de coleta de dados, refletindo um baixo rigor científico. O que torna essa opção falsa é o final, né? Essas mudanças, de fato, elas vão proporcionar essa relativização dos métodos de coleta, né? Isso vai ser algo mais flexível, né? Mas de maneira alguma isso vai se refletir em um baixo rigor científico, né? Há um discurso bastante recorrente no campo, principalmente no campo científico, principalmente daqueles positivistas fervorosos, né? De que essa aproximação do investigador ela levaria a um baixo rigor científico, né? Seria uma pesquisa inválida, né? Justamente por quê? Porque esse pesquisador ele está inserido nesse ambiente, ele está participando, né? Isso é comum, né? de ser ouvido nesse tipo de discurso, né? Tanto é que no âmbito das ciências humanas, né, as áreas científicas pertencentes às ciências humanas, ciências sociais, né, muitas delas não são vistas com bons olhos por parte daqueles que compõem as ciências naturais, por exemplo, né? Então, a pesquisa no âmbito das ciências humanas, essas pesquisas, por muitos, não são vistas como pesquisas científicas, né? Justamente por conta dessa abordagem qualitativa. Mas isso é uma visão equivocada, ok? Uma visão bastante equivocada. Nós já discutimos aqui que a abordagem qualitativa ela é muito mais complexa. Ela exige um rigor científico muito maior, ok? E opção D, a guinada da abordagem qualitativa proporcionou uma aproximação maior do pesquisador com o ambiente pesquisado. Até aqui tudo bem. Fato que não pode ser visto como falta de cientificidade, pois a subjetividade é descartada em detrimento da objetividade. Mais uma vez, né, o que torna a opção é justamente o final, né, e muita atenção para isso, né. É comum as opções elas terem a primeira metade, né, composta de afirmações verdadeiras, né. Eles podem levar o candidato a achar que, por ter uma boa parte da opção com informações verdadeiras, isso vai se refletir em toda a sua extensão. Não. Muitas vezes a opção ela se torna falsa por uma mudança de palavra, né? Um simples não, né? Um simples advérbio como sempre, né? Pode tornar a opção falsa, né? Então, o que torna essa opção falsa é justamente o final, dizendo que a subjetividade é descartada em detrimento da objetividade, que é uma característica do positivismo, né?
A abordagem qualitativa, ela, de maneira alguma, vai descartar a subjetividade. Ela vai dar valor, né? Ela vai ressaltar o aspecto subjetivo, ok? Então, essa opção está falsa. Quinta questão. Oriunda da antropologia e inserida no paradigma de pesquisa qualitativa, a etnografia atual surgiu com Malinowski, um antropólogo que descreveu o modo como trabalhou em campo e colheu os dados em sua prolongada permanência com povos da Nova Guiné e da Melanésia. A transposição da etnografia para as pesquisas em educação iniciou-se a partir da década de 1970 e seu uso vem se desenvolvendo profusamente nas últimas décadas. No que diz respeito à contribuição da etnografia no âmbito da pesquisa educacional, é correto afirmar. Opção A. Trouxe a perspectiva de uma pesquisa mais flexível, aceitando o emprego de variados tipos de métodos e concentrando-se na redação e descrição das experiências naquele campo. Está verdadeira essa opção, exatamente isso, né? Nunca é demais lembrar que a abordagem qualitativa teve uma grande contribuição da etnografia, né? A antropologia, ok? E isso acaba influenciando também outros campos científicos, né? Outras áreas científicas. Obviamente, ao fazer essa transposição de um método, por exemplo, utilizado na antropologia, né? Ao fazer essa transposição para outro campo científico, deve-se ter muito cuidado com isso, né? Porque são objetos diferentes, né? Então, essa transposição deve ser feita com muito cuidado. Vale lembrar aqui um texto no qual nós discutimos bastante a transposição do conceito de competência, né, que vem principalmente do âmbito administrativo, econômico, né, e passa a ser utilizado no campo educacional. Então, há uma transposição aqui, né, há uma recontextualização do campo econômico para o campo educacional. E, obviamente, os interesses são diferentes, os interesses econômicos e os interesses educacionais. Se você faz uma transposição sem considerar, né, o ambiente de origem, o campo de origem é o mesmo campo de destino, que nesse caso é o campo educacional, né, você vai trazer as características do campo econômico para a educação. Então, essas competências, no caso do texto que nós analisamos, elas vão vir permeadas desses interesses econômicos. Ok? Então, sempre quando a gente faz uma transposição de um termo, de uma expressão, de um campo científico para outro, é importante considerar essa recontextualização. Então, pessoal, essa opção A, ela está verdadeira. Opção B. Destacou a importância de se compreender o universo educacional sem estar presente nesse campo. Já está falsa, né? Tem sim de estar presente nesse campo. É importante estar presente nesse campo. Ou seja, a compreensão se dá do lado de fora, princípio básico da pesquisa científica, né? Essa compreensão que se dá do lado de fora é uma pesquisa basicamente experimental, né? É como se fosse um cientista, né? de gabinete, né? Um cientista que investiga o campo educacional se baseando apenas em referenciais bibliográficos, né? Pesquisa documental, por exemplo, né? Se depara com textos ou mesmo com livros, sem ir a campo. E isso não é uma característica que a gente vai ter aí com a etnografia de Malinowski. Opção C, pretende-se explicar a realidade com base na percepção do investigador, deixando de lado as opiniões dos atores, das pessoas que nela participam, né? Também está falso, por quê? Porque não é deixada de lado essa opinião dos atores, né? Daqueles que participam da pesquisa. De nenhuma maneira, de nenhuma forma isso acontece. Okay? Isso na abordagem etnográfica, né? O que eles dizem, o que eles pensam, as crenças deles são, sim, consideradas na pesquisa. Okay? É exatamente a perspectiva de você ver o mundo pelos olhos do outro, né? Pelos olhos daquele que está sendo investigado. E se você não consegue fazer isso, né, é porque você não captou aquela cultura, né, não fez uma pesquisa etnográfica. Uma pesquisa etnográfica ela se caracteriza exatamente por isso, né? Por trazer informações tão ricas, né, que a gente acaba vendo o mundo, né, por meio daquela pesquisa. A gente consegue ver o mundo por meio dos olhos daqueles atores, né?
dada aí a riqueza de informações, de dados, né, de interpretação do próprio investigador. Por isso, pessoal, que é muito complicado, não é algo fácil fazer uma pesquisa etnográfica. Opção D trouxe contribuições importantes para o aprimoramento de avaliações em larga escala. Ao focar em dados quantificáveis, a etnografia proporcionou a otimização de investimentos na educação básica. Também está falso, né? A focar em dados quantificáveis, né? Aconteceu, de fato, em um período de focar muito, né, na medição da aprendizagem, e obviamente a gente vai ter a importância da pesquisa quantitativa, mas com a abordagem qualitativa a gente não vai ter esse foco em dados quantificáveis, ok? Portanto, essa opção está falsa. Sexta questão. Dermeval Saviani, ao falar das teorias crítico-reprodutivistas, cita a teoria da escola dualista. Esta escola, tal como a sociedade, se divide em duas redes, burguesia e proletariado, sendo que a ideologia do proletariado está fora da escola, que serve como aparelho ideológico da burguesia, tentando impedir o desenvolvimento da ideologia do proletariado e a luta revolucionária. No âmbito da pesquisa educacional, as teorias crítico-reprodutivistas, opção A, focaram na elaboração de novas propostas pedagógicas, ao mesmo tempo que realizavam críticas ao sistema educacional vigente. Essa opção está falsa, porque Dermeval Saviani vai dizer que não havia esse foco em novas propostas pedagógicas, né? Predominava apenas a crítica. A gente pode até fazer aqui uma referência à famosa crítica que Marx faz, né? A crítica ao pensamento de Hegel, por exemplo, né? A crítica que ele fazia aos idealistas, né? Que faziam a crítica pela crítica, né? Criticavam as críticas, né? E não propunham mudanças, né? Não chegavam às mudanças de fato. Por isso que ele vai dizer que, durante muito tempo, os pensadores, né, os filósofos, se limitaram apenas a interpretar o mundo, né? Daí vem justamente essa crítica pela crítica, né? Criticar a crítica. Mas o que os pensadores não fizeram é justamente mudar esse mundo, né? Que é isso que Marx vai propor. E essa teoria crítico-reprodutivista exatamente teria essa característica, né? Critica o mundo, mas não traz propostas. Em outras palavras, ela contribui para a própria reprodução da sociedade. Por isso que é crítica reprodutivista, ok? Opção B, trouxeram a perspectiva histórica na abordagem dos problemas estudados. Está falso, não tem essa abordagem histórica. A opção C, postula não ser possível compreender a educação senão a partir dos seus condicionantes sociais. Essa opção está verdadeira, né? De fato, as teorias crítico-reprodutivistas, elas tinham essa ideia de que deveria haver, né, um estudo dos condicionantes sociais, por isso ela é crítica, né? Estudar os condicionantes sociais que vão caracterizar essa educação. Então, para explicar a educação, é necessário primeiramente estudar os condicionantes sociais, ok? Então, a teoria crítico-reprodutivista ela faz exatamente isso. Mas, como Saviani nos traz, né, essa crítica que ele faz, essa teoria, é justamente ela não trazer propostas de mudança. Na opção D, chegam invariavelmente à conclusão de que a função básica da escola é transformar as condições sociais vigentes, né? Também está falsa essa opção, né? Eles não chegam invariavelmente a esta conclusão, até porque a conclusão a qual elas chegam é que exatamente a função básica da educação é reproduzir as condições sociais vigentes. Então, a educação, principalmente a educação formal, ela é mais vista como reprodutora do que transformadora. E aqui, como sugestão, né, fica a leitura da obra Aparelhos Ideológicos de Estado, de Louis Althusser, ok? Um pensador que teve uma história bastante conturbada, né?
chegou até mesmo a ser um prisioneiro, né, de um campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, conseguiu sobreviver por muito pouco, né? Então, além de suas obras, obviamente, obras importantes, né, tem também a sua história, que é uma história bastante conturbada, né? Sétima questão. Considerando-se que toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, cabe entender a educação como um instrumento de luta. Luta para estabelecer uma nova relação hegemônica que permita construir um novo bloco histórico sob a direção da classe fundamental dominada da sociedade capitalista, o proletário, né? A classe dominada é justamente a classe proletária. Mas o proletário não pode erigir-se em uma força hegemônica sem a elevação do nível cultural das massas. Destaca-se aqui a importância fundamental da escola. A forma de inserção da educação na luta hegemônica configura dois momentos simultâneos e organicamente articulados entre si. Um momento negativo, que consiste na crítica da concepção dominante, né, que é a ideologia burguesa, e um momento positivo, que significa trabalhar o senso comum de modo que se extraia o seu núcleo válido, o bom senso, e lhe dê a expressão elaborada com vistas à formulação de uma concepção de mundo adequada aos interesses populares. Trecho extraído do livro Educação, do Senso Comum à Consciência, né, de Dermeval Savien. Então, nós podemos aqui ver, né, duas propostas que ele nos traz: criticar a concepção dominante e extrair, né, do núcleo que vem aí do senso comum, né, das massas, o bom senso para justamente construir essa concepção de mundo que seja adequada a essas massas, ok? Então, considerando o exposto acima, assinale a alternativa que indica corretamente o período no qual essa perspectiva crítica sobre educação ganhou força no Brasil. Opção A. Esta visão crítica surgiu com a fundação da Associação Brasileira de Educação, em 1924, com a função de promover debates em torno da questão educacional, né? Está falsa a opção. O que a gente vai ter dessa teoria crítica, ela vai surgir aí nas décadas de 60 e 70, tá ok? Então essa opção aí está falsa. A opção B, a perspectiva crítica surgiu com a influência da Escola Nova e seus defensores, movimento que se empenhou em dar novos rumos à educação, questionando o tradicionalismo pedagógico e os embates da Igreja no seu confronto com o estabelecimento de novos modelos para a educação tornam evidente a diversidade de interesses que abrangia a educação escolarizada. Na verdade, aqui no Brasil, as ideias da Escola Nova, elas vão ser inseridas no século XIX, né? Especialmente aí, a gente pode até trazer uma data mais específica, 1882, né, por Rui Barbosa. E no que diz respeito à Escola Nova, a gente pode citar aqui John Dewey, né, um filósofo norte-americano, que vai influenciar a elite brasileira com esse movimento chamado de Escola Nova, né? Então, essa Escola Nova traz a perspectiva de educação como uma necessidade social, e justamente por ser uma necessidade social, as pessoas deveriam se aperfeiçoar para que pudessem seguir nessa sociedade. Ou seja, para que possam se expressar, né, expressar as suas ideias, adquirir conhecimentos. E quando a gente fala de escola nova, né, ou escola novismo, né, isso vai se desenvolver no Brasil principalmente após os impactos de transformações econômicas que ocorreram principalmente por conta aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai ter, por exemplo, no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, né? Na verdade, terminando a primeira metade, lá pela década de 40, né, e iniciando a década de 50,
a gente vai ter um rápido processo de urbanização, né, e ampliação da cultura cafeeira, e isso também vai se refletir em algumas desordens nos aspectos políticos e sociais. E isso vai gerar uma mudança significativa no ponto de vista intelectual brasileiro, né? Então, a gente vai ter na primeira metade do século XX, né, entre as décadas de 40 e 50, talvez até 30 mesmo, a década de 30, a gente vai ter mudanças importantes, né, no âmbito econômico, mudanças no próprio processo de urbanização do país, e isso, de alguma forma, também vai se refletir no próprio campo educacional, né? Então, escola novismo ou escola nova vai ganhar importância justamente nesse período. Mas essa opção está falsa porque a perspectiva crítica não surge com a influência da escola nova. Por isso que essa opção aí está falsa. A opção C, a pedagogia crítica ganhou força no país, sobretudo a partir de 1964, com a influência de pesquisas norte-americanas. Essa opção está falsa, né? As pesquisas norte-americanas não vão influenciar de forma significativa nessa pedagogia crítica. A pedagogia crítica vai ganhar força quando o regime militar começa a perder força, né? Isso já no final da década de 70, né? Então, a pedagogia crítica não vai ganhar força a partir de 1964, né? A opção D ganhou destaque no início dos anos 80, ao lado de uma descrença nas soluções técnicas para resolver os problemas da educação brasileira, né? Aí sim, na década de 80 a gente vai ter já um regime militar mais enfraquecido, né? Consequentemente, uma abertura maior para se discutir criticamente questões importantes da sociedade, né? Então, defendeu a mudança nos estudos que fazem mudar o perfil da pesquisa educacional, proporcionando reflexões mais críticas. Busca-se não exclusivamente a psicologia ou a sociologia, mas a antropologia, a história, a linguística, a filosofia, né? Justamente aí que a gente vai ter também abordagem qualitativa, né? Ao se buscar aí na antropologia referenciais teóricos ou mesmo metodológicos para se fazer pesquisa educacional, ok? Então, de fato, a gente vai ter uma opção correta que traz essa perspectiva interdisciplinar. Como vocês podem ver, né? Antropologia, história, linguística, filosofia, né? São áreas científicas que vão contribuir para a pesquisa educacional. Oitava questão. Nas pesquisas qualitativas, os dados coletados são predominantemente descritivos, partindo da análise do pesquisador e de sua compreensão do todo para a reflexão sobre o que pode ser ou não elucidado, pois a descrição deve possibilitar um diálogo com o objeto. A pesquisa qualitativa, então, trabalha com o sentido de inteligência do pesquisador. Isso porque a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto, pois é nessa fase que se constrói as hipóteses que nortearão a própria pesquisa e possibilitarão a formulação descritiva necessária para a construção de um novo conhecimento. No que diz respeito aos avanços da produção científica das pesquisas qualitativas, é incorreto afirmar. Opção A. Esse tipo de pesquisa vem se mostrando de forma diversificada nas pós-graduações, né? Também essa opção está verdadeira, né? Há uma diversidade grande, né, no que diz respeito às abordagens qualitativas, né? Por que há essa diversidade grande? Justamente por conta da perspectiva interdisciplinar, né? Então, dependendo do objeto que está sendo investigado, você vai ter uma aproximação maior ou menor com alguns campos científicos, né? Com algumas áreas científicas. Então, dependendo do seu objeto de estudos, você pode lançar mão, por exemplo, de referenciais que vêm da linguística, da história, da antropologia, da psicologia, tá ok? Então, há uma forma, de fato, diversificada que vem se intensificando com essa pesquisa educacional que é desenvolvida, sobretudo, nas pós-graduações. A opção B vem se desenvolvendo, seja em termos de fundamentação teórica epistemológica e reflexões metodológicas.
seja em termos de aplicabilidade de procedimentos técnicos, para investigar o objeto nas diversas áreas acadêmicas em educação. Também está correta essa opção. Opção C, eliminou a pesquisa quantitativa do âmbito investigativo, impossibilitando a imbricação entre técnicas quantitativas e qualitativas. Está falsa. Ela não eliminou a pesquisa quantitativa do âmbito investigativo. É o que a gente já vem discutindo há um bom tempo, né? O fato de a gente ter aqui uma guinada das pesquisas qualitativas, isso não vai se refletir na eliminação da pesquisa quantitativa, até porque ela tem a sua importância, né? Então, não elimina e não impossibilita a inter-relação de técnicas quantitativas com técnicas qualitativas, tá ok? Então, você pode realizar uma observação participante e coletar dados por meio de uma pesquisa objetiva, né? Um questionário bastante objetivo, né? Então, a gente tem aqui técnicas quantitativas e técnicas qualitativas utilizadas na mesma pesquisa. Então, elas podem sim, na verdade, elas não só podem, né? Como geralmente são utilizadas, né? Como técnicas intercomplementares, tá ok? Por isso, essa opção C está falsa. Opção D, as ciências sociais e humanas não eliminam a imbricação entre técnicas quantitativas e qualitativas, e que o valor dos estudos não se mede pela dimensão de uma ou outra abordagem, mas pela concepção que determina a orientação dos resultados e os vínculos estabelecidos com os sujeitos e os problemas investigados, numa sociedade cada vez mais marcada pelas diferenças culturais. Está correta essa opção. Nona questão. A antropologia tem muito a oferecer ao historiador. Uma abordagem, ganhar a entrada em outra cultura a partir de um rito, texto ou ato, aparentemente incompreensível ou opaco. Um programa, tentar ver as coisas a partir do ponto de vista do nativo, entender o que ele quer dizer e buscar dimensões sociais do significado. E um conceito de cultura como mundo simbólico, no qual símbolos compartilhados servem ao pensamento e à ação, moldam classificação e julgamento e fornecem avisos e acusações. Entender uma cultura, então, é, acima de tudo, redescobrir as significações investidas nas formas simbólicas das quais a cultura se utiliza. E, nesse propósito, um dos legados eficientes no campo da pesquisa, outorgados principalmente pelos antropólogos às demais áreas do conhecimento, tem sido o emprego do método denominado observação participante. Sobre este método, é correto afirmar. Opção A. Para esse modelo de dispositivo, as questões formuladas previamente para uma realização de pesquisa não são recomendadas, mas se orientam para a compreensão dos fenômenos em sua máxima complexidade. Essa opção está falsa. Questões formuladas previamente são, sim, recomendadas, né? Até porque, ao realizar essa observação participante, se você vai utilizar, por exemplo, um questionário, né? Ou mesmo uma entrevista, é importante você ter previamente fixadas, né, as perguntas que você vai fazer. É claro que durante a entrevista outras perguntas podem ser feitas, né, perguntas que não eram previstas, mas é interessante você partir, né, de questões formuladas previamente. Né? Então, elas são sim recomendadas, né, essas questões formuladas previamente. Então, essa opção está falsa. Opção B. Esse dispositivo proporciona uma consistente contribuição científica da investigação desejada, com fidedignidade e validação, e também, para o entrevistador, que a considera conhecedor do mecanismo e do procedimento, no seu processo de desenvolvimento em campo. Essa opção está verdadeira. Opção C. O uso do método entrevista torna-se um dos métodos mais desvalorizados na construção dos dados descritivos na linguagem do próprio sujeito no ato da mesma. Essa opção está falsa. Na verdade, trata-se aí de um dos métodos mais valorizados na construção desses dados descritivos. Okay? Então, essa opção está falsa. Opção D. Em investigação científica, todo o contexto do processo é fundamental
quando se deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições são desconsiderados. Essa opção está falsa. Conflitos e contradições são, sim, considerados. 10ª questão. A entrevista é um mecanismo que favorece a aproximação do sujeito para recolher, de modo discursivo, o que ele pensa sobre um determinado fato. Ao falar sobre uma questão, já se coloca em evidência a própria questão para si. Enquanto o sujeito fala, ele ouve o que diz. Ao falar para alguém, escuta-se o que é dito. Esse dispositivo proporciona com que os sons das palavras façam eco para o próprio sujeito que fala e também para o outro que as ouve. Sobre as características da entrevista, é incorreto afirmar. Opção A. Esta técnica impede a existência de inconvenientes como fator tempo. Está falsa. Na verdade, os inconvenientes eles podem acontecer até mesmo em entrevistas, né? Pode acontecer de o entrevistado não querer continuar a entrevista e simplesmente terminar ali e pedir, né, que os dados não sejam revelados. Ele pode se sentir constrangido, né? O próprio investigador pode fazer alguma pergunta que possa constranger o investigado e terminar ali a entrevista. Pode haver inconvenientes técnicos também, né? Serem utilizados gravadores e de repente os gravadores não estejam funcionando, né? Então, de modo algum, a entrevista ela vai impedir a existência desses inconvenientes. Eles podem acontecer, principalmente também no que diz respeito ao fator tempo. Nem sempre o sujeito que vai ser entrevistado ele vai ter tempo, né? Vai ter tempo disponível para dar essa entrevista. É comum, né, o entrevistador ou o pesquisador ele se desdobrar, né, para conseguir um tempo para que essa entrevista ocorra. E pode ser que no dia da entrevista aconteça algum inconveniente e a pessoa entrevistada, a ser entrevistada, não possa se fazer presente, né? Então, os inconvenientes eles acontecem. Opção B, qualquer deslize afeta a validação dos dados obtidos, né? Então, pode sim afetar, né? Afeta esses dados, tais como a falta ou excesso de questionamentos, excessivo direcionamento por parte do entrevistador, excesso de perspicácia de ambas as partes, né? A confiança, a observação. Então, são fatores aqui que podem invalidar os dados obtidos. Opção C tem em sua proposta um fator inconveniente, a evocação do paradoxo, que consiste em interrogar um ser singular quando as ciências sociais, por exemplo, interessam-se pelo coletivo, né? Realmente, quando a gente entrevista alguém, a gente busca informações para depois generalizar essas informações. Então, se você analisa, por exemplo, a prática docente, na prática de um professor, é comum você, por meio desses dados, generalizar, né? E isso é um fator inconveniente, né? Porque você, a partir de poucos indivíduos, né, generalizar aquelas informações, né? Isso é um fator inconveniente, o que de forma alguma vai invalidar a sua pesquisa, né? Mais uma vez, daí está a complexidade de uma pesquisa qualitativa. Opção D. A entrevista não consiste em modificar pontos de vista do entrevistado, né? Então, de modo algum, isso deve acontecer, né? O entrevistador, né, expor informações com o objetivo de convencer o entrevistado a produzir determinados discursos, né, a falar determinadas expressões, para essas expressões estarem presentes em sua pesquisa, né? Então, de modo algum, tem como objetivo modificar o ponto de vista do entrevistado. Mas, antes, compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os levam a assumi-las e praticá-las. É exatamente isso, ok? Então, a opção D está verdadeira. A única opção falsa da 10ª questão é a opção A. Então, pessoal, nós terminamos aqui mais a correção de um simulado, né? Geralmente as nossas correções estão tendo aí por volta de 60 minutos, né? Algumas chegam a 80 minutos.
mas são importantes a gente rever aqui vários conceitos, né? A gente pode até dizer que as nossas correções servem também de revisão do texto, né? Elas trazem aqui revisões de pontos importantes do texto, e como nós podemos perceber, conforme a complexidade vai aumentando, as referências a outros textos também se tornam presentes, né? Nós temos aqui, por exemplo, referências a textos de Saviani, né? No entanto, mantendo aqui a mesma temática, né? Então, são citadas obras de outros pensadores, mas obras que estejam presentes, né, naquela mesma temática que é abordada no artigo em questão, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima.